Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a glória do Espírito Santo possa invadir esse lugar onde você está aí, nesse momento. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aí o primeiro versículo, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, depois desse texto aqui, desse versículo que Paulo escreve, Paulo vai começar a trazer algumas orientações a respeito de como ser esse imitador de Jesus, de como ser esse imitador de Cristo. E a primeira coisa que eu preciso te falar: você é um cristão. E o que é ser cristão? A palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, que faz o que Cristo fez, que anda como Cristo andou, que se comporta como Cristo se comportou. Isso que significa a palavra cristão. Então, quando a Bíblia vai dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo, é isso que ela está falando. Nós precisamos fazer o que Cristo faria. E aí eu deixo uma dica: se você não sabe o que fazer, você precisa parar e se perguntar o que Cristo faria nessa situação. E aí você vai agir conforme o que Cristo faria, não conforme as suas emoções, não conforme o seu coração. Porque o que o mundo prega, o que o mundo está dizendo hoje? Siga o seu coração, né? Nós vemos aí em filmes, novelas, seriados, todo mundo dizendo, siga o seu coração. Só que a Bíblia diz totalmente o contrário. Ela diz o seguinte: não siga o seu coração, porque ele é enganoso. Ele é mais enganoso do que qualquer coisa. Então, cuidado quando você for seguir o seu coração, porque o seu coração te engana, as suas emoções te manipulam para você fazer a sua própria vontade e deixar a vontade de Deus e deixar o que Cristo faria. Então, quando você tiver uma situação de conflito, de problema, de dificuldade, lembre-se desse texto. Sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Cristo. E aí, depois disso, Paulo, aqui nesse texto, ele vai citar vários deveres, né? Vários princípios para a família. Isso. Vários princípios para a família. E ele começa falando da mulher, lá no versículo 22 do capítulo 5, ele vai dizer assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aí essa palavra muitas vezes traz algumas confusões, alguns problemas, para algumas mulheres isso é uma afronta. Como assim eu vou ser submissa? Da tal da submissão, né, que tanto causa polêmica aí para as mulheres, para algumas mulheres, a submissão. Mas eu quero esclarecer isso aqui para você. Eu quero deixar bem claro, mulher, para você, mulher casada, quero deixar bem claro que submissão não é ser escrava. Submissão não é ser oprimida, aceitar tudo e qualquer coisa. Não. O que é a submissão? Submissão é o suporte. Imagina que você tem uma mesa e essa mesa tem a sua base em cima e tem as pernas por baixo. As pernas são o suporte. É como se a mulher fosse o suporte, como se a mulher fosse as pernas da mesa. Agora eu queria te fazer uma pergunta: existe mesa sem perna? Não existe. Então, a sua função, mulher, é extremamente importante. E, como eu disse, não é aceitar tudo e qualquer coisa, não. Claro que não. Quando Deus vai criar a mulher, Ele fala para Adão assim: olha, te farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é muito engraçado que nós vamos ver lá em Gênesis, quando Deus fala que vai fazer uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, alguns estudiosos vão dizer que essa palavra no original, no hebraico,
ela muitas vezes vai fazer menção ao Espírito Santo. Essa mesma palavra auxiliadora, no original, vai fazer menção ao Espírito Santo, vai ser a mesma palavra usada para o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É o Consolador. E nós vamos ver muitas vezes aí, no aspecto da mulher, ela parecida muito com o Espírito Santo no seu agir dentro de casa, nessa questão do consolo, nessa questão do cuidado. Se uma criança machuca, né? Se o filho machuca, ele vai correndo ali pro pai, né? Você chega pro pai, pai, machuquei, ralei o joelho. Normal de criança. O que o pai fala? Ah, menino, passa cuspe que sara. É assim que o pai fala. Já a mãe não, ô meu filho, abraça, dá beijinho pra sarar. Auxiliadora, cuidadora, proteção do lar. Essa é a função da mulher. Então, submissão não é isso que você está pensando, de ser escrava do marido. Não, isso não é submissão. Aceitar abusos, isso não é submissão. Aceitar agressão, isso não é submissão. Porque se hoje ele está te batendo, amanhã ele vai te matar. Então abre teu olho, tome uma atitude, aprenda a ser submissa, o que é a submissão bíblica, e não uma submissão que o diabo tenta deturpar o tempo todo para tirar a verdade do evangelho. E aí depois, Paulo vai para o marido, né? E aí ele fala para o marido assim, ó, marido, cada um ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Marido, você já parou para pensar nisso? Como que Cristo amou a igreja? Ele sofreu, ele apanhou, ele entregou a sua própria vida pela igreja. E a Bíblia está dizendo para você amar a sua mulher, cuidar da sua mulher, como Cristo amou e cuidou da igreja. E aí, ele continua dizendo assim, ó. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha só o que Paulo está dizendo. Homem, ame a sua mulher. Em um texto de Provérbios, a Bíblia vai dizer que o homem deve cuidar da mulher como se ela fosse o vaso mais raro de todo mundo. E aqui, Paulo continua dizendo para o homem amar a mulher e fazer como se ele estivesse fazendo com o próprio corpo dele. Como que a gente faz com o nosso próprio corpo? A gente cuida e alimenta. É seu dever cuidar da sua mulher. É seu dever amar sua mulher. É seu dever alimentar sua mulher. É seu dever. E aí depois, Paulo vai para os filhos. E ele diz assim, filhos, obedeçam a vossos pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só o que Paulo está falando aqui. Filhos, obedeçam seus pais. Honrem os teus pais. Porque esse mandamento que tem promessa, ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Qual que é a promessa? Se você honrar o teu pai, se você honrar a tua mãe, você vai viver bem e vai prolongar os seus dias sobre a terra. E o contrário também é verdade. Se você não obedece os seus pais, se você não honra os seus pais, você vai ter vida curta. Vai morrer cedo. Não vai ter boa vida. Por quê? Porque não honrou os pais, não obedeceu os pais, não ouviu o que os pais disse. Então aprenda, honra teu pai e tua mãe. E aí vai dizer para os pais, pais, não irritem os seus filhos, antes
criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, parem de irritar os seus filhos. E aí eu quero ressaltar uma fase muito difícil da nossa vida, que é a adolescência, que todo mundo já passou e quem não passou ainda vai passar. Principalmente nessa fase, pare de irritar os seus filhos. Pare de ficar ali alfinetando e... Aprenda a acolhê-lo, senão ele vai se afastar de você e você vai perder o seu filho. E essa é a palavra que Deus tem para você. Mulher, seja submissa ao teu marido. Homem, ame a tua mulher. Filhos, obedeçam os seus pais. E pais, não irritem os seus filhos. Que o Senhor possa te abençoar. Feche seus olhos, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Que nesse momento o Espírito vai entrar na sua casa e tudo aquilo que estiver desconcertado, o Espírito Santo vai começar a organizar pelo poder que há no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento. Que o teu Espírito Santo possa estar sobre este lugar, sobre esta casa, entrando onde nós não podemos entrar e organizando esta casa. Nós repreendemos todo o mal contra a família. Que o teu Espírito continue sustentando e que todas as obras do diabo, que toda a influência do diabo que quer destruir a família, seja arrebentada agora pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos o que diz na tua palavra, que nem o mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor.